Segura essa, você não vai acreditar no que está fervendo nos bastidores do futebol brasileiro. E não é só sobre bola rolando, não. O que eu vou te contar agora parece um segredo que está escapando, algo que a gente vê na ponta, mas a raiz é muito mais profunda e, olha, pode ter a ver com a sua vida também. Começou com uma cena que explodiu na internet. Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, saindo de campo e dando um esbarrão, um encontrão em um cinegrafista. De novo, lembra que isso já rolou antes? Pois é, e a reação dele depois foi direta, sem filtro. Quem tem que desviar é o cameraman. Uau, parece um desabafo, né? Mas o que está por trás dessa explosão de estresse? Fica comigo que a gente vai desdobrar isso, e te prometo que o final te entrega um insight valioso. Real é que essa cena não é um caso isolado de destempero. Pensa no contexto. O Palmeiras vem numa fase complicada. 3 jogos decisivos seguidos no Brasileirão e o saldo, só 3 pontinhos. A defesa tá levando gols que a gente não esperava, principalmente pelo alto, e o ataque parece sem aquela faísca final. O próprio Abel admitiu, precisam corrigir a bola aérea defensiva, que virou um ponto fraco e inesperado, e ser mais eficaz lá na frente. Mas a confissão que mais pegou foi o medo da concorrência, que, segundo ele, está mais fresca, mais descansada. E aí a gente junta os pontos. Essa maratona insana de jogos que o futebol brasileiro impõe está moendo os times. O Palmeiras, que está sempre nas cabeças, sente isso na pele. O elenco parece exausto, no limite físico e mental. Sabe aquela sensação de estar arrastando, com o corpo pedindo arrego e a cabeça já fritando? É mais ou menos isso. Mas aí que entra o ponto de virada, a luz no fim do túnel, o tal segredo que o Abel tanto sonhava. O jogo contra o Juventude foi adiado. Isso significa que pela primeira vez em muito tempo, o Palmeiras vai ter ritmo. 2 semanas. 2 semanas até a estreia no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. E esse, meu amigo, é o ouro. O tão sonhado tempo para treinar, para ajustar, para recuperar a energia, para respirar antes de mergulhar de novo. Pela frente tem o Mundial, né? A torcida realmente sai muito brava com a atuação do time e vai voltar ainda pela estrada fora aí de noite. Disse que a torcida saiu brava? A gente tá vendo pela internet, a torcida tá realmente revoltada. É você ou a torcida? A torcida do Palmeiras. Tem todo o direito de se manifestar, e não foi isso que eu vi aqui no jogo. Tu estiveste a assistir ao jogo? Viste a nossa torcida a puxar do início ao fim, ou eu estou a mentir? Não, cantaram o tempo inteiro. Podes repetir? Cantar o tempo inteiro. E nós fomos guerreiros até ao fim. Portanto, é isso que tenho para te dizer, e não tenho mensagem nenhuma para dar à torcida, porque eles sabem que nós entregamos tudo o que temos em todos os jogos, e como sempre te digo, e que disse ao teu colega que não sabia, foi a nossa primeira derrota fora em 20 jogos, acho eu. Mas nós sabemos aqui como é que é o futebol brasileiro, ele não perdoa, não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que o disse, foi ele que disse. Inclusive, quando o cumprimentei, ele perguntou-me como é que tu consegues estar aqui há 5 anos, que eu estou aqui há 3 meses, parece 3 anos. Ele acho que já disse isto publicamente. E por falar aqui há 3 anos, como já sei que vocês gostam de falar, e eu tenho que antecipar isto, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali. Ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras. Está bem? Não é a primeira vez que ele está de barrão em cinegrafista, não.
Teve um outro jogo, acho que lá na Arena, que ele foi expulso, se não me engano, ele sai deslocado, quase derruba o cinegrafista. Para vocês, foi um tipo de agressão? Vocês viram a cena? Eu não vi a cena do cinegrafista, mas assim, eu tenho visto muitas cenas de muito técnico fazendo bobagem. O Zubeldia 2 vezes na entrevista coletiva destratando jornalista. Né? Isso aconteceu algumas vezes. O Abel outro dia esbarrou no cinegrafista mesmo, esbarrou, derrubou, ou saiu sem atenção, de propósito, enfim. Não vou medir. A cena de hoje eu não vi. A de hoje, da barriga, eu não consigo falar do que é. Porque, por exemplo, ele está reclamando de um lance no segundo gol que não consegui entender, eu não ouvi a entrevista coletiva dele ainda, para saber se ele está reclamando que a bola bateu no braço do Jonathan Jesus, que se bateu no braço, isso não é irregular, é gol normal, ele está de costas, o braço está grudado no corpo, não tem problema nenhum ter batido no braço dele, ele não fez o gol. Ou se ele falou de alguma coisa da falta. E aí pode ser que ele tenha falado da falta, eu não me lembro exatamente da falta, se a bola bateu no braço ou se bateu na barriga, não sei. Então, eu quero esperar para saber do que ele está falando da barriga, porque o árbitro não está gordo, o Leonardo Jardim não está gordo, eu não vi o Bandeirinha gordo, eu não tenho ninguém no banco do Cruzeiro gordo. Então, não sei o que pode ser isso. Eu prefiro esperar para saber o que ele falou. Eu vi agora Perfeito. a cena do esbarrão. Gente, é muito difícil com tipo VAR, entendeu? Você vai ver o que você quiser ver. Você vê uma imagem meio parada, me parece que ele tropeça e aí ele esbarra no cinegrafista. Não dá para cravar que ele agrediu o cinegrafista, gente, não dá. Não dá, isso não dá para fazer mesmo. Agora, que ele pega na gordura da barriga, que ele... Perder deste Cruzeiro no Mineirão é um resultado completamente normal. O que não é normal foi como o Palmeiras perdeu e a dificuldade que esse time apresenta em jogos decisivos. Não é possível que o Palmeiras tenha entrado no Mineirão achando que o jogo ia ser tranquilo. Quando acordou, já estava 2-0 para o Cruzeiro. Em 4 minutos, o time mineiro fez os 2-0 com 2 gols do Caio Jorge, em 2 lances de pura desatenção da zaga do Palmeiras, e ali dali para frente teve o sonho. Pôde jogar fechado, sem precisar oferecer o contra-ataque ao Palmeiras, e fazendo uma retranca que já coloca o Palmeiras em dificuldades, como a gente já viu em vários momentos da temporada. O Palmeiras, depois que tomou 2-0, até melhorou, especialmente no segundo tempo. Teve muito mais a posse de bola, chutou mais de fora da área, mas muito pouco para um time que pretendia ser campeão. E para um time que vinha de um bom resultado contra o Sporting Cristal em casa, mas de um resultado muito ruim contra o Flamengo pelo Brasileirão. Um time que quer ser campeão precisa ter um desempenho melhor em jogos decisivos. É verdade, o Palmeiras tem ótimos resultados fora de casa, foi a primeira derrota do Palmeiras em casa no Brasileirão, mas para poder ficar na ponta da tabela não basta. E não basta também, por exemplo, ter perdido do Bahia. O Palmeiras precisa pensar um pouquinho sobre o que acontece nesses jogos grandes. Perder do Cruzeiro no Mineirão é normal, o Flamengo também perdeu, mas não dá para em todo jogo decisivo o time ficar abaixo do esperado.